Olá, estudantes. Dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre os clássicos da sociologia, a gente finalizou o último vídeo falando de Marx, né? E agora a gente vai dar continuidade à teoria marxista, destacando Marx e o materialismo histórico. Nós preferimos fazer assim porque a teoria marxista é um pouco mais complexa, um pouco mais extensa, então nós preferimos dar a devida importância, né, até para não ficar muito cansativa as aulas, então a gente destacar aí principalmente os aspectos do materialismo histórico de Marx. Primeiro falamos de Marx, né, e de Karl Marx, e agora um pouco mais específico sobre a sua teoria. Então, para a gente é importante dividir assim para facilitar, do ponto de vista didático, né, e pedagógico, facilitar essa compreensão. Pois bem, Marx e o materialismo histórico, a gente já comentou um pouquinho no vídeo anterior, então, pelas imagens, a gente vê aqui, né, uma linha de produção, algo muito industrializado, e o homem aí como, né, um instrumento onde coloca nesse desenvolvimento industrial a sua força de trabalho. Bom, em 1859, Marx e Engels, eles publicaram, né, o prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política, um livro, né, uma obra conhecida de Marx. Nesse prefácio está a formulação de uma teoria empírica, com base, né, na experiência, no vivido, empirismo aí de experiência, fundada na observação de condições reais do capitalismo emergente e definida como materialismo histórico. Então, essa análise que eles vão fazer, essa contribuição, essa crítica sobre a economia política, né, desse período da Revolução Industrial, e esse processo de, nitidamente, aí da divisão das classes sociais. Então, eles vão formular nessa obra uma teoria com base empírica, mas é fundamentada na observação de condições reais a partir das fábricas, né, do dia a dia, dos trabalhadores da fábrica, nesse momento emergente aí do que a gente vai chamar de capitalismo como modo de produção, e que Marx vai chamar na sua teoria de materialismo histórico. Nessa obra, né, clássica de Marx e Engels, eles vão trabalhar alguns conceitos das suas teorias, né? Mercadoria, capital, lei da mais-valia, classes sociais, Estado e ideologia. Nunca esqueça disso. Os conceitos que vão fundamentar aí a teoria marxista é o conceito sobre mercadoria, fica muito claro em Marx, capital, o que é capital? Ele trabalha a ideia da lei da mais-valia, vai trabalhar a questão das classes sociais e a própria questão do Estado e da ideologia. Então, em seu livro mais importante, que é considerado o Capital, Marx afirma que a nossa sociedade ela aparece inicialmente como um grande depósito de mercadoria. Então, essa é a primeira crítica que Marx vai fazer no seu livro O Capital, um livro bem extenso, com alguns volumes, a gente tem ele aqui em PDF, enfim, é importante dar uma visitada. Então, ele vai dizer que a sociedade, né, parece inicialmente um grande depósito de mercadoria, porque o sistema capitalista vai produzindo. Por exemplo, ele diz: relaciono-me com o padeiro, porque compro meu pão. Relaciono-me com o cobrador de ônibus, pois pago a passagem. Tudo acaba sendo mercadoria. O trabalhador vende a sua capacidade de trabalhar em troca de um salário e assim por diante. Nesse sentido, Marx vai dizer que tudo nessa sociedade moderna
tem base aí na questão da mercadoria. E aí o Marx vai trabalhar alguns conceitos importantes, né, na sua teoria na sua teoria, que é o materialismo histórico, né, e a estrutura orgânica de uma sociedade depende da forma como os homens vão estar organizando a sua produção social de bens. Então ele vai dizer aquilo que a gente já disse. Cada sociedade vai se organizar do ponto de vista, né, econômico a partir da forma como ela produz socialmente os seus bens. Essa estrutura é a verdadeira base da sociedade. Então, para Marx, a base de uma sociedade é como ela produz socialmente os seus bens. É o alicerce sobre a qual se ergue a superestrutura jurídica e política, a qual corresponde formas definidas de consciência social. O que Marx está dizendo? Que a produção material, produção social de bens de uma sociedade é ela que vai definir, né, as nossas formas de consciência. Ou seja, a consciência que eu tenho de mim, das coisas da sociedade, depende muito da forma como a sociedade está produzindo os seus bens, ou seja, do modo de produção. Então, a produção social de bens, segundo Marx, ela vai englobar dois fatores básicos: as forças produtivas e as relações de produção. Ok, professor. As forças produtivas e relações de produção, o que é isso? Consiste ou constitui o modo de produção. O modo de produção é como a sociedade produz. Um modo de produção, ele é formado aí, constituído pelas forças produtivas e as relações de produção. Então, o que é um modo de produção? São as condições naturais e históricas de toda atividade produtiva que ocorre na sociedade. Aí, ao longo da história, a gente já teve alguns modos de produção. Então, qualquer modo de produção aí, entendido, né, a priori, ele é composto pelas forças produtivas, ou seja, o que está produzindo ali, né, quais são as forças de produção, nesse momento, as fábricas, a terra, quem é dono, né, disso, enfim, vamos entender aí a princípio como forças produtivas. E as relações de produção, como é essa relação? É uma relação de escravidão? É uma relação de servidão? É uma relação, né, de patrão-empregado a partir de um salário? Como é, enfim, essa questão da relação de produção que a gente vai entender um pouco mais. Bom, o modo de produção da vida material, ele condiciona o processo de vida social. Isso que a gente já vem dizendo, né? O modo de produção das condições materiais, eles vão condicionar o processo da vida em sociedade, política, espiritual e em geral. Ou seja, como a sociedade produz materialmente, ela vai condicionar aí, né, os processos de relações da vida em sociedade, segundo Marx. Para Marx, o estudo do modo de produção é fundamental para se compreender como se organiza e funciona a sociedade. Então, para a gente entender uma sociedade, é preciso entender como é que se dá, ou qual é o modo de produção dessa sociedade. E dentro desse modo de produção, quais são as forças produtivas e como são estabelecidas as relações de produção, né? Aí temos, novamente, as relações de produção, nesse sentido, são consideradas as mais importantes relações sociais, ou seja, a forma como as relações vão se dar a partir do aspecto da produção são as mais importantes para condicionar ou para definir as relações sociais dessa sociedade com esse modo de produção. As formas de família, as leis, a religião, as ideias políticas, os valores sociais, são aspectos cuja explicação depende, em princípio, do estudo do modo de produção. Quer dizer, quando eu compreendo o modo de produção de uma sociedade, aí eu vou entender
como é que as relações da família, as leis, a religião, a própria política, os valores, como é que tudo isso se consolida nessa sociedade. Porque às vezes a gente vai fazendo críticas, a forma como a família, como a religião, sem a gente entender de onde é que vem essas influências, né? Esses condicionamentos sociais. Segundo Marx, isso é devido aos modos de produção. Por isso é importante, é fundamental compreender como se dá os modos de produção na sociedade. Aí Marx vai dizer que a história do homem é, portanto, a história do desenvolvimento e do colapso dos diferentes modos de produção. Então, o que é que o Marx está dizendo? Que a história da sociedade se resume aí às formas de produção, os modos de produção que já houveram na história. Tanto do desenvolvimento desses modos de produção, como do colapso, da decadência desses modos de produção, né? Então, mais uma vez, ele reforça isso. Então, analisando a história, Marx vai identificar alguns modos de produção específicos, né? Um modo de produção comunal, que era primitivo, a gente já falou sobre isso, mas é assunto para um outro momento. Comunal ou comunista primitivo, nas sociedades antigas, tribais. Depois tem o modo de produção asiático, né, antigo, e o modo de produção germânico, o feudal e o modo de produção capitalista. Em alguns lugares, alguns teóricos vão tratar de 4, a princípio assim mais gerais. O modo de produção primitivo, ou comunista, ou comunal, depois o modo de produção escravista, né? Escravista, e depois o modo de produção feudal, e hoje o modo de produção capitalista. Mas bem, podemos fazer depois um momento específico para entender os modos de produção, mas nessa perspectiva do Marx. E hoje vivemos no modo de produção capitalista. O Marx vai dizer também que em cada modo de produção, a desigualdade de propriedade como fundamento das relações de produção, cria condições básicas com o desenvolvimento das forças produtivas. Mais uma vez, ele dizendo aí que em cada modo de produção há uma desigualdade no que se refere à apropriação aí da propriedade privada. E isso vai fundamentar as relações, né, a partir do desenvolvimento das forças produtivas. Quem é que tem as forças produtivas, quem é que tem a força de trabalho. Então, quem é burguesia, quem é proletariado, quem é rico, quem é pobre, quem é empresário, quem é trabalhador, né? E assim ele vai trabalhar, né, entendendo tudo isso como relações de conflitos. Relações de conflitos, e segundo ele, essas relações de conflito é que toca a história para frente, né? É que promove, de certa forma, o desenvolvimento, né, do pensamento. Mas são relações conflitantes e que precisam ser revistas, porque, historicamente, uma classe se sobrepõe à outra. Marx diz que as desigualdades sociais elas são provocadas pelas relações de produção no sistema capitalista. Ou seja, as desigualdades sociais emergentes, atuais, também são fruto, né, desse sistema de produção capitalista, as quais divide os homens em proprietários e não proprietários do meio de produção. Ou você tem os meios de produção, ou você não tem os meios de produção. Logo, você tem a força de trabalho para trabalhar, não é, para vender essa força de trabalho na produção de mercadoria. Isso porque você não tem os meios de produção, né? Logo, você é um proletariado, você é um trabalhador, uma pessoa salariada que precisa vender a sua força de trabalho para sobreviver. E nessa venda da sua força de trabalho, há a exploração quando você vai produzir mercadoria para sustentar o capitalismo e, ao mesmo tempo, a mercadoria que você produz, você dificilmente vai ter condições de acessar, de comprar, porque o seu salário não é o suficiente para você viver
com dignidade e adquirir mercadoria. O salário vai sempre ser aí uma recompensa, uma mínima recompensa do serviço que você faz. Ou seja, esse processo a gente vai entender mais tarde como a lei da mais-valia. Porque como é que eu produzo, eu trabalho, produzo alguma coisa e não participo dos lucros. Eu sou pago para fazer algo, né, muito pontual e pronto. Se eu produzir 30, se eu produzir 20, o meu salário vai ser o mesmo. E o restante, o que sobra vai ficar para os que detêm os meios de produção. Logo, a gente vai chamar isso, em Marx, de a mais-valia. Mas vamos entender isso depois. Bom, as desigualdades são a base da formação das classes sociais. Então, essa desigualdade ela vai existir no sistema capitalista e fica evidente às classes sociais, inclusive as emergentes. Marx não acreditava no consenso de Durkheim. Durkheim falava no consenso de aceitar, mas sim que a história do homem é a história da luta de classe. Marx vai dizer, não, sem essa de consenso aqui do Durkheim. A história da humanidade é a história da luta de classe, desde sempre, né? Feudalismo, escravismo, então todas as formas de produção vêm aí colocando o homem nesse espaço de luta de classes sempre. Então, só existem proprietários porque há uma massa de possuidores cuja única propriedade é a sua força de trabalho, que precisa vender para assegurar a sobrevivência. Ou seja, as classes sociais são, pois, complementares e interdependentes. Ou seja, existem os empresários porque existem os trabalhadores. Existem os trabalhadores porque existem os empresários. E ela é interdependente da outra, uma classe interdependente da outra, né? E uma nunca vai estar satisfeita. De um lado, temos os exploradores, que querem cada vez mais explorar, para a partir daí produzir mais capital. Do outro, temos os explorados, que querem ser menos explorados e participar dos lucros da sua produção. Daí a gente tem um conflito que, para Marx, é um eterno conflito. A história da humanidade, para Marx, é a história da luta de classe. Bom, para ir finalizando, a gente tem aqui alguns conceitos muito interessantes, né, de serem entendidos, fixando o conceito, né, por isso que eu quis esse momento específico, porque a gente vai precisar desses conceitos para estudos posteriores. Então, Marx vai desenvolver uma ideia que ele vai chamar de força produtiva, que são os meios de produção mais o trabalho humano. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Só para fixar aí esses conceitos. Todo o processo produtivo combina os meios de produção e a força de trabalho, que eu já falei. E isso constitui as condições materiais de toda a produção, ou seja, os meios de produção e o trabalho, né? A força de trabalho. Sem o trabalho humano, nada pode ser produzido. E sem os meios de produção, o homem não pode trabalhar. Por isso, essa interdependência de uma classe que tem os meios de produção e da outra classe que tem apenas a força de trabalho. Ou seja, todo o processo de trabalho implica em determinados objetos, né? Construir ali a matéria-prima e determinados instrumentos, que são as ferramentas e as máquinas. Os objetos e os instrumentos vão constituir o quê? Os meios de produção. Os meios de produção são aí, né, as ferramentas, as máquinas, que são compostos aí também pela matéria-prima, né, se juntando aí. O proletariado constitui a força de trabalho. O proletariado é a força de trabalho. Os meios de produção ou meios de trabalho incluem os instrumentos de produção, que são máquinas e ferramentas. As instalações, né? Precisa os edifícios, os armazéns, os silos e etc. As fontes de energia utilizadas na produção, que são elétrica, ou hidráulica, nuclear, eólica, enfim. E os meios de transporte. Também é muita coisa que vai
está ligada aí com os meios de produção. Então, quem detém os meios de produção é a classe rica, né? Que é tudo isso. As ferramentas, as máquinas, as instalações, os meios de produção, a energia e tudo. Os objetos de trabalho são os elementos sobre os quais ocorre o trabalho humano, que o homem utiliza. O homem utiliza determinadas máquinas para trabalhar, mas não é dele, é de uma outra pessoa, ou seja, de quem detém os meios de produção, que são as matérias-primas, vegetais e animais, o solo, a terra, enfim, para a gente entender aí as forças produtivas a partir dos meios de produção, mais o trabalho humano. E depois a gente tem o modo de produção. O modo de produção é igual às forças produtivas, que a gente já viu ali, mais as relações de produção. Forças produtivas já entendemos. Agora tem um elemento novo, que são as relações de produção. Conceito abstrato para definir os estágios de desenvolvimento do sistema capitalista. É abstrato, mas a gente precisa ir entendendo. Então, modo de produção é a forma de organização socioeconômica associada a uma determinada etapa do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Reúne aí as características do trabalho preconizado, seja ele artesanal, manufatureiro ou industrial. Ou seja, são constituídos pelo objeto sobre o qual se trabalha e por todos os meios de trabalho necessários à produção, como os instrumentos, as ferramentas, as máquinas, as oficinas, as fábricas. Né? E aí Marx vai dizer que existe 6 modos de produção, que a gente já falou de algum: primitivo, o escravista, o feudal, o capitalista e o comunista, que Marx vai falar, que a gente ainda não tratou aqui, que cabe um momento específico. Então, nessa ideia aí de forças produtivas mais as relações de trabalho, que vai ter aí o modo de produção. E já ir fechando as relações de produção, né? Relações de produção já está mais ou menos claro para nós. O trabalho é necessariamente um ato social. As pessoas trabalham, né? As pessoas dependem uma das outras para obter os resultados pretendidos. Então, as relações de produção são as formas pelas quais os homens se organizam para trabalhar, para desenvolver determinada atividade produtiva. Então, as relações de produção, elas podem ser cooperativas, a partir, por exemplo, de multidões, né? Escravistas, ela pode ser, como na antiguidade europeia ou no período colonial brasileiro, elas podem ser servis, como na Europa feudal, ou capitalista, como na indústria moderna. Isso pode acontecer nesses vários momentos. Então, as relações de produção são constituídas pela propriedade econômica das forças produtivas. Ou seja, na condição de escravo, da escravidão, servo no feudalismo, ou assalariado no capitalismo independente, os trabalhadores participam da produção somente com a força de trabalho. Na condição de senhores, né, dos escravos, de nobres no feudalismo e de empresário no capitalismo independente, os proprietários participam do processo produtivo como um dono dos meios de produção. Então, aqui está claro a relação de produção. De um lado, quem tem os meios de produção, do outro lado, quem não tem, tem a força de trabalho. E aí a gente vai ter essa relação, né? Essa relação. No escravismo, tem os senhores de escravos e os escravos. Então, a gente vai ter determinada relação de produção. No feudalismo, a gente vai ter os nobres e os servos. Então, nesse modo de produção, a gente vai ter determinadas relações. E hoje, no capitalismo, a gente tem os empresários e os trabalhadores, os proletários. Então, a gente vai ter
determinadas relações, que é o que a gente tem hoje. Então, de um lado, a gente tem uma classe muito bem definida, do outro também. E aí a gente vai ter todos esses conflitos sociais, econômicos e políticos na perspectiva de Marx, né? E isso tudo vai definindo as classes sociais, né, que a gente participa. Historicamente, a gente vai se inserindo, né, por vontade ou por ascensão ou por alguma questão histórico-cultural. Então, a classe social, o conceito científico das classes sociais exige análise dos seguintes níveis. Para a gente entender classe social, é preciso entender modo de produção, é preciso entender estrutura social e é preciso entender situação social e a conjuntura. Conjuntura é o momento histórico que você está analisando para poder definir classes sociais. Em uma explicação mais simples, classe social é um grupo de pessoas que tem um status social similar, parecido, segundo critérios diversos, especialmente o critério econômico, né? Então, hoje, para a gente dizer que fulano é de uma classe social, um dos critérios para você se comparar com os outros é a questão econômica, né? Entendendo que classe social é um grupo de pessoas com um determinado status parecido ali. Então, vai formar uma classe, porque tem várias pessoas com essas condições econômicas, geralmente. Segundo a ótica marxista, esse olhar marxista, em praticamente toda a sociedade, seja ela pré-capitalista, seja antes do capitalismo, né, ou caracterizada pelo capitalismo desenvolvido, existe a classe dominante. Então, Marx vai dizer que, independente de ser capitalismo ou não, sempre houve classe dominante, que controla direto ou indiretamente o Estado, como uma instituição de poder, e as classes dominadas por ela. Então, Marx vai dizer que sempre há uma classe dominante, que é quem tem os meios de produção, quem controla o Estado, né? Quem aí mais na perspectiva da política e logo controla as classes sociais, produzida inexoravelmente por uma estrutura social implantada por essa mesma classe social dominante. Ou seja, a classe social dominante cria uma outra classe social, dos trabalhadores, e ao mesmo tempo controla essa classe trabalhadora, né? Ou essa classe subalterna, vamos dizer assim. Então, segundo a mesma visão de mundo, a história da humanidade é a sucessão das lutas de classe, de forma que, sempre que uma classe dominada passa a assumir o papel de classe dominante, surge em seu lugar uma nova classe dominada. Aquela impõe a estrutura social mais adequada para a perpetuação da exploração, né? Então, o que Marx está dizendo? Que sempre haverá nesse sistema uma classe dominante e uma classe dominada. Quando uma classe, por exemplo, quando a classe dominada assumir o poder, passa a ser a classe dominante e a que dominava passa a ser dominada, né? A que era dominada passa agora para um outro estágio de ser dominada por quem era antes uma classe inferior, vamos entender assim, de forma que toda classe dominante vai trabalhar para se perpetuar nesse processo de exploração. É um pouco o que a gente tem aqui no nosso país, temos pelo menos aí mais de 500 anos com a mesma classe social que assume os poderes políticos, logo controla as classes sociais, a classe social dos trabalhadores. Bom, aqui para a gente entender um pouco, né, classe social, relações de produção, modo de produção e forças produtivas. São conceitos abstratos, sim, mas a gente precisa desse primeiro contato para ir se aproximando dessas teorias e muita coisa temos pela frente para estudar. Então, por hoje, por agora, era isso.
Assim a gente fecha nessa rodada de estudos sobre a sociologia como ciência, né? Pegando aí, né, do surgimento com Augusto Comte, Emile Durkheim, Max Weber e agora, por último, Karl Marx, dando destaque para essa ideia do materialismo histórico de Marx. Ok? A gente fica por aqui. Até a próxima.